alguém, eu vou ter que vir aqui para abrir essa janela. Então é isso, hoje, 4 de julho, dia especial, sol brilhando lá fora, trazendo muita energia para todos nós. Receba essa energia com muita vontade de crescer, de avançar, de ir em busca da realização do seu grande sonho. Ele vai vir, você deve continuar batalhando, mesmo com as dificuldades do dia a dia, mesmo talvez com as incertezas do dia a dia. A certeza que você tem que ter é: se eu continuar batalhando, buscando as minhas dificuldades, sanando elas dia após dia, dentro do meu tempo, e não parar, certo? Eu sei que eu vou chegar, eu tenho absoluta certeza que eu vou chegar. Se muitos já chegaram e o caminho é esse, eu estou no caminho, não vou sair dele, certo? E a minha vitória é garantida e é breve, se Deus quiser. Busque isso todos os dias, mas busque isso dentro de você, meu querido, minha querida, certo? Mas dentro de você, certo? Tudo que você puder fazer, tudo que você puder fazer na busca dessa realização vai ser importante. Agora, tenha um grande querer, um grande motivo. Qual é a razão de você acordar no sábado pela manhã? Qual é a razão de você estar fazendo o que você está fazendo? Quando você tornar essa razão mais forte para você, mais significativa, mais força você vai receber, mais energia virá, e você vai receber essa fonte de energia boa, e é isso que nos faz crescer, nos faz continuar, nos faz persistir, nos faz levantar, certo? Quando às vezes caímos, certo? A queda, o tropeço, ele faz parte dessa caminhada, faz parte, pode ter certeza disso, certo? Mas é você olhar para frente, mas é lá que eu tenho que chegar, então eu tenho que levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e vamos que vamos, beleza? Um excelente dia, uma excelente semana, um excelente férias, planejamento, enfim, grandes sonhos e grandes conquistas para vocês. Meus caríssimos, hoje, então, como eu falei aqui há pouca hora, nós vamos falar de cone, certo? E depois de cone, que vai ser, eu vou falar de cone, tronco de cone, a gente vai falar dos exercícios de cilindro e de cone, beleza? Antes de falar de cone, na aula passada, a gente falou dessa planificação, ou melhor, da estrutura que é composta cada um dos sólidos. Eu vou compartilhar a tela toda aqui, que vai ficar melhor para todos nós seguirmos, tá bom? Então, vamos compartilhar todo mundo aqui. Então, é isso, ó. A estrutura aqui, ó. Na aula passada, nós falamos do cilindro. E vimos que o mais relevante de cilindro era você entender que essa planificação dele, certo? Essa estrutura, quando a gente via, no caso, isso aqui, ó, quando a gente via, no caso, isso, certo? Nós tínhamos o quê? A estrutura lateral, o sólido mais fácil de construir. Então, com uma superfície retangular, eu simplesmente dobrei as partes e, ao dobrar isso aí, eu já tenho um cilindro, certo? Essa parte amarela toda que a gente está vendo é a superfície lateral, que ela é um retângulo, certo? No qual isso aqui, ó, é a altura do cilindro. E o que é esse comprimento todo dele? É o contorno da base. E o que é o comprimento de uma circunferência? O que é o comprimento da circunferência? É 2πr. É ou não é? Então, saber comprimento e área de círculo é o básico.
tá? Então, nós vimos isso. A planificação, ó, é um retângulo e essa superfície aí é exatamente o comprimento. Então, aqui a gente vê o 2πr. Bacana. Beleza, depois nós vimos a área e vimos a área da base, normal, é a área do círculo. A área lateral é a superfície que monta isso, ou seja, é o comprimento da base vezes a altura, certo? A área total é a área lateral e são duas bases, e o volume é a área da base vezes a altura, ou seja, sem nenhum problema. Depois de cilindro, nós vimos pirâmide já, certo? Nós vamos fazer exercício de pirâmide também, certo? Mas como você nota, a estrutura, o importante é você enxergar essas coisas, não é decorar. Se você parar para decorar essas fórmulas, certo? Você acaba, vamos dizer assim, perdendo tempo e se complicando. Procure enxergar, que é o mais viável para a geometria sólida. Hoje nós falaremos então de cone. E o mais relevante, bom dia, Bia, beleza? Vamos que vamos. O mais importante de cone é você entender a superfície, como que ele é formado, certo? Então, nós falamos, o cilindro, eu preciso só de uma estrutura dessa. Uma pirâmide, eu preciso de uma base e de uma base que vai ser um polígono, que pode ser um quadrado, um quadrilátero qualquer, um retângulo, um trapézio, um triângulo, e eu posso agora compor a superfície lateral, que são triângulos, certo? Os prismas têm a base quadrada e as superfícies laterais são retangulares, né? E o cone, né? O que eu preciso para compor o cone? Então, isso é o mais relevante. Então, a primeira coisa é saber que, para eu compor um cone, eu preciso de uma parte de um círculo, parte de um setor circular. Com isso aqui, eu não formo um cone, ó. Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Mas, quando eu pego parte desse círculo, tá vendo aqui, ó? Agora eu dividi ele aqui num ângulo, ó. Eu vou diminuir esse ângulo está de 360 graus. Se eu diminuir o ângulo, ó, começa a ver um chapéuzinho aí, ó, de japonês, né? Falando em japonês, né? Estou esperando aí o WhatsApp de alguém aí, tá bom? Depois é só me chamar. Beleza, não precisa citar. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Olha para você ver que maravilha, ó. Já temos a estrutura de um cone. E se eu diminuir o ângulo, ó, eu estou diminuindo o ângulo, eu estou tendo cones diferentes, estruturas diferentes. Então, o que eu preciso para eu compor um cone? Eu preciso de uma superfície lateral, ou melhor, perdão, eu preciso de um setor circular. Diogão, muito bem, parabéns, excelente dia, né, para você, tá bom? Olha aqui, ó. Então, eu tenho aqui um setor, tá vendo aqui, Junilton? O que eu peguei? Eu peguei um pedaço do círculo. Qual pedaço? Ou esse que eu tirei, certo? Ou esse menorzinho, ou o grande, ou parte, tanto faz. Qualquer parte do círculo que você pegar, quando você juntar, olha, vou juntar essas duas partes, quando eu junto essas duas partes, eu já tenho o cone, certo? Então, o dia que você estiver fazendo os conezinhos lá, ó, para a gente fazer né, o sorvete, ou o chapeuzinho de palhaço lá, ó, né, na festa de aniversário, ou a minha cobertura aqui da minha careca, certo? Que diminuiu um pouquinho. Olha aqui, ó, nós temos a formação de um cone. Essa é a estrutura que a gente vai ter. Então, relevante saber isso. O cone, ele é formado por um setor circular. O que é um setor circular? É parte de um círculo. Como é que eu formo o cone? Só fechar as partes aqui. Pronto, eu já tenho o cone, certo? Então, ó, isso aqui, ó, isso é o raio do setor, certo? O raio do setor.
quando eu juntei essas partes que compunham o raio, certo? Eu tive a formação do cone. Saber trabalhar em cima disso é a base de cone. O resto é super de boa. Então, vamos lá, vamos para as questões, vamos para a teoria e vamos mostrar isso ainda um pouco mais, tá bom? Então, o cone, quando a gente fala de um cone, a gente classifica ele em dois tipos. Primeiro, o cone, ele é formado por essa estrutura, que é a base circular, certo? É um vértice, que é um ponto fora dele, dessa base, e a partir daqui, ó, não são segmentos, são a estrutura imaginária, certo? Mas eu vou ter a formação, essa tenda, essa barraquinha aí, ó, montada, certo? Seria a estrutura do cone. O que destaca no cone? Destaca-se a base, certo? Então, a base circular, certo? O raio da base, né? Esse elemento aqui, ó, é chamado de geratriz, é o que seria uma suposta aresta, só que não tem aresta, e a altura é sempre perpendicular ao plano da base. A altura sempre perpendicular ao plano da base. Então, esse segmento que sai do vértice e vai até aqui o centro, não necessariamente é a altura, certo? Então, a altura é sempre um segmento perpendicular. Agora, o cone classifica em dois tipos, que é o cone oblíquo e o cone reto. O mais comum é o cone reto, é o que a gente vai trabalhar com frequência. Desculpa. Ai, ai. Vamos lá, galera. Vamos lá. Então, ó, o cone classificando em dois tipos, certo? Cone oblíquo e cone reto. O que é oblíquo? Oblíquo é quando há inclinação, quando não é reto. Só isso, certo? Se ele é oblíquo é porque ele não é reto. Se ele for um cone reto, certo? Ele vai ter o quê? A altura, ela sai do vértice e vai ser perpendicular à base no centro dela. Sempre o cone reto, esse segmento que sai do vértice vai até o centro, certo? É tanto o eixo quanto a altura. Já no cone oblíquo, olha bem, a altura continua sendo um segmento reto. Para eu encontrar essa altura, eu precisaria desse ângulo, certo? Em que a questão me daria se fosse o caso. Não é muito comum cone oblíquo aparecer aí, tá? O que é comum é o cone reto e outras estruturas que a gente vai ver. E aí nós temos o quê, ó? Então temos isso aqui está dizendo que o cone é um sólido de revolução. Quais são os sólidos de revolução? São os corpos redondos, que no caso é o cone, o que mais? O cilindro e a esfera, exatamente esses três, certo? Por que eles são sólidos de evolução? Porque eles podem ser obtidos gerando, certo? Pela rotação de uma figura em torno de um eixo. Se você quiser fazer uma experiência dessa, eu já fiz essa experiência, não dá para fazer aqui agora. Mas você pega, por exemplo, faz um motor. Vou imaginar, pega um liquidificador quebrado, certo? Naquele eixo lá, você coloca estrutura, coloca, obviamente, uma estrutura para fazer aquilo girar, certo? Se você colocar um ferrinho, um arame, alguma coisa bem estrutura mesmo, para não quebrar, e você coloca qualquer figura. Se você colocar um retângulo, quando você fizer aquele girar, você vai ver um cilindro ali movimentando. Se você colocar um triângulo, você vai ver um cone. Se você colocar estruturas diferentes, você vai ver sólidos diferentes. Dá para ver cada coisa maravilhosa, certo? Então, sólidos de evolução são sólidos gerados pela rotação de figuras planas em torno de um lado que a gente chama de eixo. Meu querido Luquinhas, que bom te ver aqui, certo? Eu não vi a Aninha Luísa chegando, ela não chegou ainda. Dá um toque para ela, falar que você já está de pé, certo? E que ela precisa chegar. Vamos lá.
Vamos lá. Então, nesse caso, cone de revolução é o cone gerado pela rotação de uma figura em torno do seu eixo. Como eu disse para vocês, para a gente trabalhar esse sólido de revolução, o que a gente faz? A gente pega a figura que a gente quer, faz um desenho simétrico em relação ao eixo de rotação, no caso, o eixo está sendo esse aqui, certo? E depois você cria os movimentos circulares, certo? Só isso. Pronto, você já tem um cone, no qual aqui você tem a altura, isso é a geratriz, isso é o raio da base. Notem que a geratriz, a altura e o raio da base formam, assim, um triângulo retângulo, que é válido aplicar o Teorema de Pitágoras. Pintou o triângulo retângulo, pintou o Teorema de Pitágoras. A secção é o corte feito no cone em qualquer sentido dele, certo? Vocês já ouviram falar nas secções cônicas, já ou não já? Quando a gente estuda lá em geometria analítica, certo? Nós temos o quê? A cônica mais comum de geometria analítica é a circunferência. Estudar a circunferência, centro, raio, equação, mas tem outras secções, né? Tem a elipse, né? Tem a hipérbole, tem a parábola. Então, isso são secções cônicas. E o que são as secções cônicas? Então, se eu faço uma secção transversal, nesse sentido que você vê paralelo à base, qualquer corte que eu fizer aí, ó, eu vou ter a formação de um círculo, certo? Eu não sei se ainda existe, mas na abertura do Fantástico, não sei, tem uma estrutura que é exatamente isso. Ela corta a pessoa, depois ela monta um plano com todos os círculos formados, é muito bacana, certo? Fantástico, eu adorava assistir Fantástico. Me lembro ainda quando... Ixi, aqui é outra história, daqui a pouco a gente começa. Olha aqui, ó, vamos lá. Vamos aqui, ó. Então, aqui nós temos uma formação de um círculo. E como é que seria uma elipse? Uma elipse, a secção, ela seria nesse sentido aqui, ó, certo? Olha para você ver a elipse. Se você fizer um corte nesse sentido, transversal dessa forma, nós teremos uma elipse. Como é que seria uma parábola? A parábola já acontece se você fizer um corte nesse sentido, ó, certo? Se você vir e fazer esse corte aqui, ó, certo? Destacando-se aqui uma parábola. Tá vendo a parábola? Ela é bem fácil de ser notada aqui, ó, né? Tá vendo? E como é que seria a hipérbole? A hipérbole, na verdade, ela é formada, a gente fala que é um par de cones, certo? Então, são duas estruturas. Uma aqui, opa, olha aqui, ó. A hipérbole seria essa estrutura, mas eu teria um outro corte feito aqui para cima, certo? Então, ó, seria duas estruturas. Porque a hipérbole, que a gente estuda dentro de geometria analítica, são essas curvas simétricas aí. Aí é outro papo, é analítica, não vamos entrar nesse detalhe agora, certo? Mas as cônicas que são trabalhadas em geometria analítica, elas são estruturas formadas a partir de secções no cone. Vamos lá. No cone destaca-se, como a gente falou, existe o chamado cone equilátero. Então, nós falamos de cone reto, cone oblíquo. Bom dia, Lara. Tudo bem, minha querida? Que bom te ver aqui nessa manhã. Vamos que vamos. Na luta, meus caríssimos. Olha, quando a gente fala de cone equilátero, nós estamos falando de quê? Lembra de cilindro equilátero? Eu já esqueci o que é cilindro equilátero. Bacana. Gente, é sempre importante estar atento. Por isso que eu falo a visualização da figura, certo? E aos nomes, cone equilátero. O que quer dizer isso? Lógico que essa palavra quer dizer alguma coisa. Equilátero quer dizer lados, medida de lados iguais, certo? Isso que quer dizer equilátero, certo? Medida de lados iguais. O que seria um
cone equilátero, ó, lados iguais? Como assim lados iguais? Ah, só se esse lado for igual a esse, que for igual a esse. Então, cone equilátero é o cone em que a secção meridiana, ela é o quê? Ela é um triângulo equilátero. Se você fizesse um corte no cone, no meio dele, destacando essa estrutura, certo? Destacando aqui, ó, essa estrutura, você teria aqui a formação desse cone. Talvez você não enxerga bem aí, mas você enxergaria ele muito bem aqui, ó, certo? Vai estar meio torto, mas vamos lá. Então, a estrutura do cone equilátero, então imagine esse corte que ele sofre aqui no meio. Esse corte que ele sofre aqui no meio, essa estrutura aí, ó, é o que determina ele ser, né? Então, essa estrutura, esse corte do meio, é o que a gente chama que é a secção. Então, o cone, se ele é equilátero, a secção meridiana, ela é o quê? Ela é um triângulo equilátero. E o que seria um triângulo equilátero? João Vitor de Souza Freitas, que prazer ter você aqui com a gente hoje, nessa manhã, muito bem. Sei que não é fácil acordar, né, meu querido? Mas o seu sonho, o seu desejo é muito maior que essa preguiça, não é não? Então vamos para a luta, meu caro, porque tem muita coisa boa te esperando, meu filho. Pode ter certeza disso. Olha aqui, gente. Tá vendo aí o cone equilátero, Junilton? Tá vendo, meu querido? Então, o cone será equilátero quando a secção meridiana, quando o corte que ele sofreu ao meio, for um triângulo equilátero. Agora, o que é isso aqui do cone? Ó, isso aqui, ó, que eu estou riscando, ó, essa parte aqui maior é a geratriz. E o que é isso aqui, ó? Como é uma secção meridiana, passa no meio da base, é o diâmetro. Então, a geratriz é 2 vezes o raio. É a mesma coisa lá do cilindro equilátero. Só que no cilindro equilátero, a secção meridiana, ela é o quê? Ela é um quadrado. Então, a geratriz é o quê? 2 vezes o raio. Ou a altura é 2 vezes o raio. Lá no cilindro, posso dizer que a altura é 2 vezes o raio, porque a altura e geratriz é a mesma coisa. Aqui no cone, não. A altura dele é uma coisa, a geratriz é outra. Certo? É só olhar essas coisas. Beleza? Vamos lá. Ailton Júnior, outro guerreiro, esse menino vai também muito longe, continua na luta, meu querido, persistindo, você está no caminho, sei que você está se esforçando, isso vai valer a pena. Vamos lá, qual é a estrutura agora de áreas? Áreas. Então, começamos aqui, ó, a superfície do cone, ela é formada por uma base circular, certo? E a superfície lateral. A base circular, então a área da base é a área do círculo. O que é a área dessa base? É a área do círculo, que é πr ao quadrado, certo? Normal. Agora, nesse caso, a base é uma coisa. E o que é a superfície lateral? É aí que está o grande barato para o cone. E eu quero que vocês me acompanhem agora, principalmente, só um minutinho. Principalmente para quem não sabe disso, não sabe como é que chega na área lateral. Saber a área lateral do cone é o ápice de cone, certo? Ou seja, se você tem esse domínio, então não tem problema. Você sabe que a estrutura, como a gente falou, do cone, vocês que chegaram agora, para eu ter um cone, eu preciso pegar um círculo, certo? Cortá-lo para abrir um raio, certo? Então eu corto isso aqui, ó,
faço um movimento aqui, ó. Pronto, separei, certo? Eu já tenho uma estrutura. Aqui, tudo que você vê é 360 graus, mas se eu diminuir um pouquinho, eu já tenho um cone. Tá vendo aqui, ó? Essa estrutura? Pois é. Então, eu não posso ter um ângulo de 360 graus, tem que ter uma abertura. Qual o ângulo que eu preciso? Qualquer um. Quanto maior o ângulo, mais aberto é o cone, maior é o chapéu. Então, se eu quiser saber qual é o chapéu da minha careca aqui, ó, eu tenho que ter um ângulo maior, certo? Se fosse uma carequinha menor, certo? Então, nesse caso, eu precisaria de um ângulo menor. Então, olha bem, com esse setor aqui, isso é um setor circular. Bruno Pina, seja bem-vindo, meu querido. Olha aqui, ó, com esse setor circular, eu formo um cone? Sim, é isso que você precisa saber. O que que eu tenho aqui, ó? A parte lateral. A parte lateral desse cone foi formado por um setor circular. O que que é um setor circular? É parte do círculo. Como é que se calcula a área do círculo? Olha bem, a área do círculo de raio R é o quê? πr ao quadrado. Como é que se calcula a área de um setor? É a área do círculo proporcional ao ângulo, certo? A esse ângulo. Vamos chamar esse ângulo de alfa. Eu risquei aqui e deu pau. Olha aqui, ó. Imagina aqui, ó. Tá vendo esse ângulo de abertura? Um ângulo alfa. Então, a área desse círculo é proporcional a esse ângulo. Que ângulo é esse? Se for um ângulo de 180 graus, se fosse um ângulo de 180, a área dele seria, a área dessa parte seria a metade. Se fosse um ângulo de 90 graus, a área seria um quarto. Se fosse um ângulo... Bom dia, Isaac. Que bom te ver aqui também, meu querido. Se fosse um setor de 90 graus, certo? Então, a área seria um quarto. Por quê? Porque 90 sobre 360 dá o quê? Dá um quarto. Se fosse um ângulo de 270 graus, 270 sobre 360, qual é a fração? 3 quartos. Tá vendo aqui? Então, aqui, ó, qualquer pedaço que você fizer, você gera um cone. A área, então, vamos lá. A área lateral do cone é a área de um setor circular. Para eu fazer essa área, eu preciso, então, o quê? Eu tenho que saber posso saber duas coisas. Ou eu preciso saber o ângulo de abertura, certo? Qual é a fração desse ângulo no todo, ou eu preciso saber o comprimento disso aqui, ó. O comprimento disso. Tanto de um quanto no outro, a gente chega na área lateral. Agora, vamos lá. Por favor, me acompanhe nisso aqui, ó. Se você não domina essa parte, você precisa me acompanhar, porque isso é a base principal de cone. É o topo de cone, é isso, tá? Galera, então me acompanhe. Tá vendo aqui um setor circular, ó? Eu posso usar essa parte ou essa. Você tá vendo que isso aqui, ó, é o raio do círculo. Ó, é o raio do círculo, não é? Da parte extrema até o centro. Se eu juntar essas partes, o que que esse raio vira? O raio, olha, se eu juntei as partes, o raio vira a geratriz do cone. Olha, tá aqui, ó. Se eu juntar essas partes, o raio vira a geratriz do cone. Tá certo? Tá vendo aqui que é a geratriz? Pois é. Então, vamos lá. Então, o raio do círculo é a geratriz do cone. Agora, preste atenção. Isso aqui não é parte do círculo? Não é parte disso? Isso aqui é um arco. Arco. Ele é um arco completo de 360 graus. Esse arco aqui, ó, ele é completo de 360 graus? Não. Então, nesse caso, ele é uma parte também. Só que agora vem o seguinte, olha bem que bacana. Se você conseguir visualizar que esse arco
ele representa o contorno da base aqui do cone. Ó, tá vendo que ele representa o contorno da base? Isso vai ficar bom aí para você também entender agora. Então, vamos lá. Então, a ideia é qual? Prestando atenção aqui, ó. Prestando atenção. Vou fazer outra coisa aqui para riscar mesmo, tá bom? Me acompanhe, por favor. Vamos que vamos. Muito importante isso. Olha, então eu sei que se eu tivesse uma estrutura circular, certo? E se eu pegasse um pedaço dessa estrutura, eu formaria um cone. Com qual parte você formaria o cone? Tanto com essa parte, quanto com a outra parte. Qualquer uma delas, você formaria um cone. Tanto com uma quanto a outra. Ou seja, isso é parte do círculo. Beleza. Então, existe aqui um ângulo alfa, certo? Então, a estrutura desse cone é formada a partir... Olha bem, ó. A estrutura do cone é formada a partir desse setor circular. Beleza. Então, quando eu peguei agora isso aqui, ó, me acompanhe. Isso aqui, ó, que representa essa parte, representa o quê? O raio do setor. No cone, esse troço vai ser o quê? A geratriz, certo? O raio do setor representa a geratriz do cone. O raio do setor vai ser a geratriz do cone. Quando você fechar essa parte. Agora, me acompanhe bem, 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 bem. Bem, bem, bem. Olha, isso aqui, ó, essa estrutura, quando eu pegar, certo? E juntar essa parte com essa, eu vou ter uma base circular. Olha, juntei as partes, eu tive uma base circular. Então, essa coisa aqui, ó, vai ser o contorno dessa base. Talvez você olhando assim, Wagner, mas ele tá bem pequeno para ser uma base dessa. Não interessa, ó, não interessa. O que vale é quando eu juntei essa parte com essa, que era o raio, quando eu juntei, aqui eu fiz a geratriz do cone. E essa partezinha aqui, ó, representa o contorno da base do cone, que é o que vocês estão vendo aqui de acordo com as cores que eu estou usando. Então, o que vale isso? Se eu tenho aqui um cone de raio da base R, vou usar não vou usar o mesmo R maiúsculo para não confundir. Vou chamar um R minúsculo. Olha, de raio da base R, o que é esse contorno? Esse contorno aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser o 2πrzinho. Esse contorno é esse contorno aqui, ó. Beleza? Vamos lá? Vamos de novo? Então, olha bem, ó. Então, quando eu peguei o cone, vou agora definitivo, tá? Quando eu peguei uma estrutura do cone, eu peguei uma estrutura aqui, ó, certo? Então, essa estrutura, quando eu juntei, isso aqui é o raio do setor, que formaria a geratriz do cone, certo? E essa estrutura aqui, ó, seria esse contorno, certo? Então, isso aqui, ó, isso aqui representa o 2πr. Beleza. Como é que a gente agora calcula a superfície lateral? Então, nós estamos falando da superfície lateral do cone. Então, como é que eu chego nisso? Olha bem, se eu tenho o comprimento todo, o que é o comprimento todo? Ó, o comprimento todo é isso, ó, comprimento todo, ó, se eu tenho esse comprimento todo, certo? Eu tenho 2πrzão aqui, ó. Para 2πrzão, a área é πr2. Então, ó, comprimento
comprimento do arco e área. Então, nós estamos fazendo esta proporcionalidade, comprimento do arco e área. Se eu tenho o comprimento todo, eu tenho a área toda. Se eu tenho o comprimento parte, eu tenho a área do setor, que é a área lateral do cone. Olha bem, ó, para comprimento todo, olha, para o comprimento todo, área toda. Para comprimento parte, eu tenho a área lateral do cone, certo? Então, vamos lá. Qual que é o comprimento parte? É esse 2πrzinho. Porque isso aqui, ó, representa esse contorno. 2πrzinho. O que é a área lateral? É a área lateral do cone. Pronto. Trabalhando isso, nós vamos ter, então, a seguinte condição agora. Olha bem, ó. Trabalhando isso, nós vamos ter, ó, a área lateral. Como é que eu faço aqui? Múltiplo cruzado, né? Então, isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então, é igual a 2πr vezes πr2 sobre 2πr. Se você não me acompanhou, ó, que eu multiplicar esse vezes esse, olha, esse, área lateral, vezes 2πr, era igual esse vezes esse. Esse 2πrzão aqui azul ia passar para o outro lado dividindo. Eu já fiz assim. O que eu faço? Corto 2π com 2π, corto um R com um R, ficou o quê? A área lateral ficou π vezes R vezes R. Só que no cone, o que é esse Rzão? No cone, o Rzão é a geratriz. Então, a área lateral do cone é π vezes R vezes a geratriz. Se você sabe que a área lateral do cone é πrg, a área lateral do cone é πrg, já é bom. Mas, se você sabe por que a área lateral do cone é πrg, aí sim você está feito com cone. Entender, ó, passando mais uma vez aqui, ó, entender que a superfície de 360 graus não gera um cone, então eu preciso de parte. Então, beleza. Eu peguei, então, ó, quando eu juntei os raios, certo? Eu tive um cone, certo? Então, a área lateral do cone é a área do setor. E qual seria o setor? Eu já falei, qualquer pedaço. Então, como é que eu faço? Se eu tenho todo, eu tenho a área toda. Olá, meu querido Henrique. Beleza? Seja bem-vindo aí. Aula passada você perdeu um sorteio, viu, filho? Mas vai vir outros por aí. Vamos lá. Olha aqui, galera. Vamos lá. Então, ó, área lateral é superfície toda, ângulo todo, área toda. Área do círculo todo, PR2. Parte dele, área da parte. Como é que eu calculo a área da parte? Eu tanto posso fazer em função do ângulo, quanto eu posso fazer em função do comprimento. Qual é a parte? E aí vale saber que esse comprimento todo representa no cone o quê? O contorno da base, que é o comprimento, que é 2πrzinho. Pronto. Então, é assimilar isso aí. Então, por exemplo... Oi. Wagner, nessa janela que você está aberta, e coloca no chat, que é até bom para você ver as perguntas. Matheus Mourão pediu para falar aí, o R seria o raio da base, né? O Rzinho é o raio da base, exatamente, eu estou vendo aqui. A Aninha Luísa chegou. Ah, beleza, pode deixar, Lu. Vamos lá. Nesse caso, o raio da base, olha aqui, ó, o Rzinho, esse 2πrzinho que aparece aqui, Mourão, representa o quê? O contorno da base do cone, o contorno, certo? Tá vendo essa parte em vermelha?
Então, quando eu contornar a base, quando eu juntar as partes azuis, certo? Eu tenho o cone. E quando eu contorno isso, vai formar uma base circular, que é o 2πrzinho, em que Rzinho é o raio da base do cone, e Rzão é o raio do setor, que no cone vira a geratriz. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, essa estrutura, olha, é uma questão até comum, ela pode até estar lá no exercício, que ela é muito comum, certo? Imagina que eu tenha, no caso, esse cone. Olha, isso aqui vale 5, vou colocar um número fácil aqui, ó. Isso aqui vale 3 e aqui vale 4. Esses não existem, né, gente? Então é possível aí, ó. Então, tá vendo aí o cone? Eu tenho que a geratriz é 5, a altura é 4 e o raio da base é 3. O que que ele fala? Quando você planificar essa estrutura, certo? Você vai ter um setor circular. Ele quer saber qual que é o ângulo do setor circular. Então, vamos lá? Como é que eu faço isso? Eu já sei que essa estrutura é formada o quê? Ó, por um setor circular. A geratriz aqui, ó, ela é o raio do setor, certo? Esse 3 aqui, ó, ele representa o quê? Esse 3 é o raio da base. Só que o comprimento aqui da base é 2πrzinho. O comprimento é 2π vezes 3, que é 6π. Então, esse contorno aqui, ó, é 6π. Beleza? Como é que eu vou saber esse ângulo? É proporcionalidade. Como é que seria? Então, vamos lá. Para um ângulo de 360 graus, eu tenho o comprimento todo. Qual é o comprimento todo? É 2π vezes o raio, que é 5. Comprimento todo é 2πrzão, certo? Para um ângulo alfa, eu tenho o comprimento que é 6π. Tá vendo? 360 graus era a volta toda. E o comprimento todo, 2π vezes o raio do círculo, que é 5. Para um ângulo alfa, que era o ângulo da planificação, o comprimento é esse comprimento vermelho, que é o comprimento da base, certo? Pronto. Multiplica cruzado, alfa é igual a 6π vezes 360 sobre 2π vezes 5. Simplifica o que der para simplificar, ó. 6 com 2 aqui vai dar 3, 360 com 5 dá 72, o ângulo é igual a 216 graus. É muito comum essa questão, certo? Mas, para você resolver, você tem que entender que o cone é formado por isso. Para mim, de cone, o mais importante é isso. O resto é montagem. O resto é aquilo que eu falo para vocês. É visualizar, é enxergar a estrutura e tá tudo ok. Eu mando esse material para vocês, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Aqui está explicando para vocês, ó, área lateral, tá fazendo a proporcionalidade, ó. Tá mostrando aqui para vocês. Se eu pegar um círculo e pegar essa parte mais escura, eu tenho um cone mais baixo. Então, quanto menor o ângulo, mais alto vai ficar o cone. Olha uma questão boa para o Enem, galera. Olha uma questão que seria boa, porque você sabe que o Enem cobra visão espacial, ele cobra geometria sólida, ele cobra geometria espacial. O que é geometria espacial? É a noção do espaço que você tem. Então, olha, se você pegou esse círculo, seria uma questão ótima para o Enem, que ele sempre gosta de uma questão que é só de visualização. Então, ó, quanto maior o ângulo, então o que eu mostrei aqui, ó, olha o que eu mostrei para vocês, ó, se eu tenho isso aqui, ó, se eu pego, ó, um ângulo, vou fechar só um pouquinho, se eu pego, vou abrir um pouquinho isso aqui também, que isso aqui não está no ângulo certo. Olha,
Se eu pego isso aqui, ó, pronto, esse ângulo é menor, tá vendo? Maior, é um ângulo grande. Se eu diminuir o ângulo, ó, se eu pegar o, olha, ele já está subindo. Se eu diminuir mais, ó, ou seja, diminuir mais o ângulo, eu vou ter o quê? Um cone mais alto. Então, na medida que o ângulo vai diminuindo, ele vai subindo. Porque você precisa de, olha, menos espaço. É tipo aqui, ó, enfim, entenderam, né? Então, seria uma boa estrutura para uma questão... Wagner, o que a gente fez aí, Wagner? Hã? Beatriz hoje perguntou Beatriz, assim, Wagner, em problemas que envolvem, por exemplo, uma formiguinha dando no cone, eu faço no cone planificado? Olha, o que Bia está perguntando aqui, gente, é uma questão também comum. Vocês sabem que é muito explorado isso, né? Geralmente tem a história da formiguinha e do grão de açúcar. Ela em busca desse grão de açúcar, certo? E pergunta qual que é o menor trajeto que ela pode desenvolver para ela sair de um ponto e chegar no outro. Então, geralmente acontece com poliedros, viu, Bia? O mais comum aí é para os prismas, cubos, que também é um prisma, pirâmides, e aí seria a planificação. Sim. Então, se vale para os outros a planificação, para o cone também valeria a planificação. Muito bem lembrado aí, viu, minha querida? Então, olha, o que Bia está falando é estruturas de planificação, menor trajeto que por exemplo, para você visualizar, se você nunca viu esse tipo de questão, imagina que eu tivesse... não dá para ver. Imagina aqui, essa sala não dá para ver também, mas tudo bem. Imagina a sua sala, certo? Se for tudo quadrado aí, se for tudo retangular. Se tivesse no vértice, bem no canto, no alto, né? Vamos imaginar que tem eu ia falar... Enfim, é formiga mesmo, tá? Olha aqui, ó, tem uma formiguinha. E lá do outro lado, ele avista, lá no outro canto, lá no chão, ele avista, no vértice oposto, ela avista ela vê um grão de açúcar. E ela quer ir dali até lá naquele canto. Formiga não voa, pelo menos enquanto ela não vira mariposa, né, gente? Olha aqui, ó, ela não voa. Se for, eu ia falar uma aranha. A aranha poderia sair dali e ir até o final, né? Mas a formiga não voa. Qual o menor trajeto que essa formiguinha poderia desenvolver caminhando sobre o teto, sobre as paredes para ela chegar lá? E aí Bia colocou uma colocação importante. Planificação. Então, para esse tipo de questão, usa-se a planificação. E o menor trajeto entre dois pontos é uma linha reta. É um segmento reto. Beleza? Muito bem lembrado, minha querida. Valeu, né? Vamos lá, ó. Nada disso. É que eu estou na sala que ela é diferente. Vamos lá. Só estou num cantinho dela. Vamos que vamos. Meus queridos, voltando aqui, nós temos o seguinte, ó. Então, a área total do cone, eu falei da área lateral. O que é a área lateral do cone? πRG. Área lateral do cone, πRG. Pi vezes raios geratriz. Super fácil. Mas saber que a superfície lateral é formada por um setor circular. É isso que importa. Vamos lá. Área total. Não vou decorar. Tem uma fórmula aqui, ó. Para eu saber a área total, o que é a área total? É a área da base mais a área lateral. Então, PR2 mais PRG. Aqui colocou, nesse caso, PR em evidência e ficou R mais G. Aqui está a área lateral. Corrija, por favor. Isso aqui é a área total, tá? Área total. Área total, PR vezes R mais G. Eu não gosto de fórmula. Desse tipo de fórmula. Não gosto. Eu prefiro fazer, é tão fácil. A área total é a área da base, que é PR2, mais a área lateral,
que é πRG, certo? Pronto, acabou, certo? Mas se você quiser, a área total é πr que multiplica R mais G, beleza? Tudo bem? Volume do cone. O volume do cone é semelhante ao volume da pirâmide, é o mesmo estilo. Sólidos que tem essa ponta aí, ó, como nós mostramos o volume da pirâmide na aula passada, certo? O volume do cone é área da base vezes a altura sobre 3. Isso quer dizer o quê, galera? Isso aqui que é relevante também saber, ó. Se por acaso você tivesse em uma situação em que você tinha um cone cujo raio da base era o mesmo raio da base do cilindro e a altura era a mesma, o que você precisa? Você precisaria, ó, de 3 cones desse para encher o cilindro. Então, com isso, o volume do cone é o quê? É a área da base vezes a altura, que era o volume do cilindro, só que sobre 3. É a mesma estrutura, está sendo mostrado em outro lugar aí para vocês. Até lá em pirâmide, está lá na parte de pirâmide. Que Caio mesmo disse que está no final lá, né, Caio? Nós adiantamos. Vai repetir, Wagner? Oi? Junilton pediu para repetir. Sim. Olha bem, ó. O que eu falei foi o seguinte, Junilton. A estrutura... Ô, meu José Augusto, tudo bem, meu querido? Beleza? Vamos que vamos, José. Vamos, Augustos. Então, vamos lá. Junilton, o que eu falei foi o seguinte, ó. Para você calcular... Júlia Neri, seja bem-vinda. Para você calcular o volume de um cone, certo? O que ele é? Tá vendo esse cone verde aí que a gente fez? Beleza. Esse cone verde, ele tem a mesma base e a mesma altura do cilindro. Isso quer dizer que se nós tratássemos isso como recipientes, certo? Nós precisaríamos de 3 cones desse para encher um cilindro. 3 cones desse para encher um cilindro, certo? Então, ó, com isso, nós vamos ter o quê? O volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Do mesmo jeito que é o volume da pirâmide. Lembra do volume da pirâmide? O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura sobre 3. O volume do cone também é a mesma coisa. Vamos pensar no Enem. Se fosse no Enem, imagina lá. Vamos imaginar que em uma... Está tendo uma comemoração, bababá, bacana, beleza, coronavírus já foi dizimado, bacana, beleza. E aí existe nessa comemoração tem alguns tipos de taça. Eu nunca vi taça desse jeito, mas tudo bem, certo? Existe uma outra taça, certo? Olha para você ver, ó. Nesse formato, né? Tá melhor essa aqui, né? Não sei desenhar a taça, mas tudo bem. Olha aqui, ó. Existe outra taça. Olha que legal. Essas bases estão muito grandes, mas tudo bem. Aí o problema fala o seguinte, ó. Considerando que a altura dessas taças, né, da parte que compõe, por exemplo, o vinho, alguma coisa, é a mesma, considerando que a altura seja a mesma, ele pergunta, e considerando que isso aqui, ó, o raio, são iguais, certo? Esse aqui não, né, galera? Se isso aqui é a altura, considerando que isso aqui seja uma semisfera, que o problema vai falar, certo? Então, o raio é o mesmo H, né não? R só vale aqui para o cilindro e para o cone. Então, olha aqui, ó. Esse cilindro, esse cone, Junilton, eles têm a mesma altura e o mesmo raio da base.
Isso quer dizer o quê? Que eu preciso de, se você tiver com uma taça dessa e eu com uma taça dessa do meio, você está bebendo, se ela estiver cheia, ninguém enche a taça, mas se ela estivesse cheia, você está bebendo o triplo do que eu estou bebendo. Porque eu preciso de 3 dessas para encher uma dessa. Isso quando tem o mesmo raio da base e a mesma altura. Beleza? Então, essa também é uma questão comum do Enem, de comparar volumes. Então, quando você compara cilindro e cone, dá para ver rapidamente essa proposta. Beleza? Considerando que tenha mesmo raio e mesma altura. Lembrando que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. O volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Da esfera a gente vai ver, é 4 terços, isso aqui a gente vai ver ainda. 4 terços de πr ao cubo. Beleza? Só que aqui é a metade, não é não, Caio? É a metade, então é meio disso. Então aqui é a metade disso aí. Vamos lá? Continuando. Existe agora uma estrutura muito comum, certo? Também, que são os cones ou secções feitas nos cones e os chamados cones semelhantes. Isso é válido tanto para cone quanto para... Oh, bacana. Entendi. Legal aí, viu? Legal. O que João Vitor Souza Freitas está pedindo tem questões também que são cobrados envolvendo gráficos que abordam volumes. Geralmente são de estruturas, né? Olha, por exemplo, eu posso ter uma estrutura dessa, eu posso ter uma estrutura dessa, ou eu posso ter uma estrutura dessa. Imagina que se nós fôssemos encher esses recipientes, considerando esses recipientes, certo? Que eles vão ser enchidos, né? Por algo que representa nesse lado. Ó, aqui tem uma cavidade, então ele vai encher por aqui. Certo? O que João Vitor está perguntando aqui, galera, geralmente tem questões que pedem o gráfico do volume em função do tempo. Gráfico do volume, ó, você tem que estar atento a isso, ó, volume em função do tempo. Nesse caso, eu quero volume em função do tempo. Como é que ficaria esses gráficos do volume em função do tempo para essas estruturas diferentes? Tylon, meu querido, vamos que vamos. Chegou aqui, ó. Agora, vamos lá. É isso aí. Como é que fica aqui a ideia do volume em função do tempo, certo? Então, olha, para esse gráfico, na medida que o tempo passa, claramente o volume vai aumentando, certo ou não? Na medida que o tempo vai passando, o volume vai aumentando. Mas vocês concordam comigo que esse volume ele sobe linearmente com o tempo, considerando que essa vazão que está acontecendo, ela está de forma constante, tendo a mesma coisa, o volume nesse recipiente aqui no primeiro é uma constante, porque sobe uniformemente, igualmente, certo? Agora, a diferença está para esses dois aqui, ó. Imagina esse e esse. Como é que está? Aí você fala assim, Wagner, o volume seria a mesma coisa? Você não quer dizer a altura, né? Alguém já está atento aí, ó. Você não quer dizer a altura desse líquido em função do tempo? A altura em função do tempo? Sim, é a altura em função do tempo.
Porque, olha, passou o tempo para todos, se essas vazões são constantes, os volumes seriam tudo igual, não seria? Beleza, né? Mas aqui, ó, a altura do líquido em função do tempo. Imagina o líquido caindo aqui agora. Olha bem, ó, tá vendo? Então ele está caindo, ó. Agora imagina o líquido caindo aqui agora, ó. Tá vendo? Olha, o mesmo tempo que eu passei, nenhum eu passei no outro, certo? Então, só que a altura foi maior do que o outro, por uma razão lógica. Vamos pensar de forma lógica. É aí que vale o seu raciocínio. Cara, quando isso aqui começa a cair o líquido, isso aqui começa a encher mais rápido, certo? Porém, esse aqui, o fato de ser mais largo embaixo, esse último, certo? A altura sobe mais lentamente. Então, para esse tipo de gráfico, para esse tipo de situação, Filipão, pensei em você agora, filhão, você acredita? Agora, falei, Filipão, não chegou ainda, tô triste. Olha aqui, ó, vamos lá. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, ó, fico muito feliz quando vocês chegam nessa aula. Isso quer dizer compromisso com vocês. Mesmo que vocês fiquem aqui na aula fazendo exercício ou fazendo alguma outra coisa, mas vocês estão usando aquele momento para estar em atividade. E isso é importante. É isso que é o caminhar. Certo? Independente de que hora você chega, o importante é você chegar. Vamos lá? Então, existem dois gráficos. Um nesse formato, ó. Eu vou fazer os dois aqui, ó. Vou fazer os dois aqui para você comparar, ó. Um é nesse formato e o outro é nesse formato. Certo? Então, uma curva seria nessa forma e a outra curva seria nessa forma. Opa, olha aqui, ó. Agora você pensa assim, como é que eu vou identificar qual deles é esse gráfico? Gente, é só você comparar. Por isso que eu fiz os dois aqui, ó. Olha aqui, João. João e todos. O que João perguntou, o que Bia falou, tá vendo quanto é importante participar de uma aula? Olha aqui, ó. Para você comparar os dois e não ter dúvida entre um e o outro, vou imaginar os dois gráficos. Um é uma curva tipo a exponencial, certo? Você está vendo aqui, ó, na medida que o tempo vai passando, ó, quando chega um tempo, ela sobe mais rápido. Quando chega um tempo, ela vai subir mais rápido. André, meu querido André Bernardi, tudo bem, meu caro? Né? Que bom, saudade sua também, tá? De verdade, você não veio na última aula, mas importante você estar aqui hoje. Isso para mim importa. Olha aqui, galera. Nesse caso, nós temos aqui, ó, o volume em função do tempo. Como é que é o outro gráfico? O outro gráfico é isso aqui, ó. É uma curva também. É como se fosse uma de uma exponencial, outra de logaritmo. Mas vamos lá. Uma curva subindo, enfim, isso que você vê. Para você comparar e saber qual dos gráficos é o que representa o que você está querendo, é só você trabalhar um tempo. Então, imagina para um tempo. Para um tempo, em um dos gráficos, eu tenho essa altura. Para o outro recipiente, eu tenho aquela outra altura. Ó. Eu tenho a altura 1 e a altura 2. Qual que está sendo maior? A altura 1 ou 2? Ou seja, no gráfico azul ou no verde? Então, é só você agora imaginar. Por exemplo, passou 5 minutos. Qual que a altura subiu mais? No primeiro ou no segundo? Então, se você notar, foi no primeiro. A altura subiu mais no primeiro, certo? Porque ele é mais fino, então a água vai encher mais. Então, se for comparar, ó, o verde seria para o gráfico lá de cima e o azul para o de baixo. Beleza? É mais ou menos isso. Espero que tenha atendido a sua dúvida, ok? Mas nada melhor do que vasculhar exercício. Gente, eu adorava buscar questões de um livro, de outro, um material de outro, questões diferentes para saber o que tinha de bom aí. Bom dia, meu caríssimo, bom dia. Ah, que ótimo, pedalar faz bem.
É o que eu falava, olha, é o que eu falava para vocês. Eu falo, para vocês chegarem onde vocês desejam, vocês têm que cuidar de quê? Primeiro de você, da sua saúde, do seu estado emocional, da sua mente, do seu corpo. Então, primeira coisa é isso, certo? Então, é pedalar, se isso é importante, se está te fazendo bem, vá, faça uma atividade, beleza, porque isso é importante. Se foi esse momento que você teve para fazer isso, tá tudo bem, sem culpa, beleza? Então, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar dos sonhos. Regue todos os dias com pensamentos, com ideias, com manifestações positivas, por mais difícil que aparenta ser ou que realmente é. Regue sempre com atitudes e pensamentos positivos, que é isso que te levanta, é isso que te move, é isso que te faz andar. Então, cuidar de você, de sua saúde, cuidar do seu sonho, certo? Cuidar dos seus pensamentos e cuidar de você com seus estudos, com a sua prática, ou seja, envolver tudo isso aí, cuidar da sua família, cuidar do seu coração, você está bem, se tem alguma coisa que está chateando, põe essa coisa para fora, certo? E assim, ó, extravasa aí, fala, sabe de uma, eu não vou ficar baixando a cabeça por essas coisinhas, não. Eu vou seguir minha vida, porque isso vale mais que qualquer coisa. Beleza, meus queridos? Então, vamos para cima, vamos com tudo. Olha aqui, ó. Galera, continuando aqui, ó, continuando. Existe agora as secções feitas no cone. E que secções são essas? Quando você faz uma secção transversal nesse formato, certo? Você nota que aqui nós tivemos cones semelhantes. Essa estrutura que a gente vai falar aqui, ela tanto é válida para o cone quanto para a pirâmide, beleza? Porque na pirâmide, quando você faz uma secção no mesmo sentido, ó, imagina que eu faço esse corte aqui, ó. Pronto, cortei. O que eu tive? Eu tive aqui em cima, ó, uma pirâmidezinha semelhante à pirâmide grande, certo? Então, nós tivemos aqui na estrutura o que a gente vai chamar de tronco de cone ou tronco de pirâmide, certo? Vale para as duas a mesma ideia, Lógico que formas são diferentes. Beleza. Quando eu formo, então, essa secção, é importante eu saber a que distância foi feita da base ou do vértice. Só que essa distância dessa secção do vértice, ela representa a altura. Está me acompanhando? É só visualizar. Visualiza. Esquece o medo, certo? Enxerga. Olha, a altura do conezinho de cima é D. E a altura do cone maior é H. O raio do cone maior é R e do outro, não vou chamar de R não, mas você está vendo que tem dois R's, dois raios. Existe um raio aqui e existe outro raio ali. O que importa, o grande fundamento, é você visualizar isso aqui agora. O que você consegue notar? Olha, nós temos que isso aqui é D, isso aqui é H, isso aqui, ó, R1, isso aqui é R2. Vou chamar de R1 e R2 de raio menor e raio maior. Certo, Davidson? Vamos lá. O que a gente vê, então, agora aqui, galera? Triângulos semelhantes. Sólidos semelhantes, triângulos semelhantes. O que eu posso fazer? Proporcionalidade. A altura de um, olha, a altura de um está para a altura do outro, assim como o raio de um está para o raio do outro, ou assim como a geratriz de um, que isso aqui seria a geratriz do menor, estaria para a geratriz do maior. Certo ou não? E daí você faz uma brincadeira com isso aí. Então, quando pinta secções paralelas à base, seja do cone ou da pirâmide, nós vamos trabalhar semelhança de figuras. E aí existem 3 tipos de semelhança.
Presta bem atenção aqui, ó, que é muito simples. Existe proporcionalidade de comprimento, área e volume. Existe proporcionalidade de comprimento, área e volume. Comprimento é unidade simples de medida. Uma sala tem 5 metros de comprimento, certo? Tem 3 metros de altura, beleza? Uma mesa tem 80 centímetros de largura. Comprimento é unidade simples. Uma sala tem 80 metros quadrados. Beleza. 80 metros quadrados refere-se a quê, gente? A área. A área é unidade quadrada. Uma caixa tem 2 metros cúbicos de capacidade, de volume, melhor dizendo. Olha bem, uma caixa tem 2 metros cúbicos. Metros cúbicos, unidade cúbica é volume. Capacidade é dada em litros. Se uma caixa tem 2 metros cúbicos, é o espaço. Volume é o espaço medido em unidade cúbica. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos. Capacidade é o que esse espaço comporta. É dada em litros, certo? Uma caixa de 2 metros cúbicos comporta 2.000 litros de água. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, ó. Essa proporcionalidade, quando você faz as secções paralelas à base, tanto vale para a pirâmide quanto para o cone. Então, quando eu tiro medida proporcionalidade de comprimento, eu falo, a altura do menor está para a altura do maior, assim como o raio do menor está para o raio do maior, ou assim como a geratriz do menor está para a geratriz do maior. Aqui eles trabalharam uma proporcionalidade entre os raios. O raio do menor está para o raio do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. E a constante de proporcionalidade foi em relação às alturas, ou seja, a que altura foi feita essa secção. Lembrando que, olha aqui para todos com atenção, às vezes vai ter questões lá assim, ó, considere um cone. Foi feita uma secção, um cone de 20 centímetros de altura. Foi feita uma secção a 8 centímetros da base. 8 centímetros da base, então a altura desse cone aqui semelhante é 12. Nós vamos usar, não é o 8, é o 12. A proporcionalidade é feita entre estruturas semelhantes. A altura de um, a altura do outro, raio de um, raio do outro, e assim vai. Então, vamos lá? Quando se fala proporcionalidade diária, então, como é que eu trabalharia isso? Rafael Almeida, que bom te ver, meu caro. Seja bem-vindo aí, Rafa. Olha, como é que seria a área? Área de um está para a área do outro. Ó, a área, que área? Qualquer área. Área da base, área lateral, área total, qualquer estrutura que for calculado. Mas geralmente é envolvendo a área da base. A área da base do cone menor está para a área da base do maior, assim como a distância, a altura do menor está para a altura do maior ao quadrado. Olha bem, ao quadrado aqui, ó. Tá vendo? Medidas, proporcionalidade de comprimento é unidade simples, de área é unidade quadrada e volume. Volume 1 está para o volume 2, assim como a altura do menor está para a altura do maior ao cubo. Isso é generalizado. Galera, isso aqui é muito relevante. Marca aí na apostila sua, porque é muito relevante. Isso é muito cobrado. Beleza? Nós vamos trabalhar exercício disso, pode ficar tranquilo. Calma, calma, calma. Quanto ao tronco de cone, o que nós temos? Quando você faz essa secção, é exatamente o corte com a intenção de fazer o quê? Dividir em sólidos semelhantes. Então, você vê,
aqui, ó, prestando atenção, é visualização. Quando eu fiz isso, eu tive, então, um cone menor e não é um cone maior, isso aqui é um tronco, é parte do cone. Geralmente, o que se pede em relação a isso? Geralmente pede volume do tronco. E aí nós vamos usar essa terceira relação, a mais importante. Só que esse volume aqui é uma proporcionalidade entre os conezinhos, o menor e o maior. Vamos lá. Incorpore, coloca sentimento, coloca vontade, coloca desejo, que você consegue visualizar isso, tá bom? Larga esse pensamento ruim, essa negatividade. Isso é muito, muito, muito gostoso de trabalhar. Muito, muito, muito. Olha aqui, ó. Na figura a seguir, podemos destacar os principais elementos do tronco de um cone. Então, nós temos o quê? Ó? Quando eu fiz a secção, nós tivemos aqui, ó, isso aqui é o raio da base do conezinho menor. Isso aqui é o raio da base do cone grandão. A altura do cone menor era D, a altura do cone maior é H. Isso quer dizer que a altura do tronco, o que é a altura do tronco? Claramente é H menos D. Se você olhar com paixão, você vai ver que é isso. A altura maior menos a altura menor. Certo? Depois, nós tivemos aqui, ó, beleza. E aí ele pergunta o seguinte, aí geralmente vai pedir áreas e volumes. Agora sim. Como é que a gente chega na área? Olha, se fosse a área total, seria superfície total. Tem uma base, eu estou vendo. Então, não precisa decorar. Tem a outra base. Só que tem essa bendita superfície lateral. Como é que eu faço essa área desse troço aqui? Beleza. Se eu souber que o tronco foi formado por um corte, e qualquer tronco que você tiver, qualquer tronco, dá para você buscar a originalidade dele, ou seja, o ponto de partida dele, certo? Então, você faz o quê, galera? Você calcularia a área lateral toda do cone grandão, depois faria a área lateral do cone. Está me acompanhando? Área lateral do cone toda, depois área lateral desse, e tira, subtrai, fica a área lateral do de baixo. Essa seria uma saída. Sempre será possível trabalhar isso aí. Lembre-se que a base para trabalhar tronco de pirâmide ou de cone é proporcionalidade, semelhança. Mas agora aqui está o barato, ó. Como é que veio essa superfície lateral? Como seria? Eu quero que você visualize essa superfície lateral. Você sabe que o cone, ele veio de um setor circular, não foi? O cone veio lá de um setor circular. Beleza. De onde que veio o tronco do cone? Olha bem, ó. Isso aqui, ó, é a superfície lateral do tronco de cone. Como é que você calcula a área desse pedaço que está churado? Imagina aí, ó. Vamos pensar como é? Olha, não é difícil. Ponha sentimento bom que resolve. Para eu calcular isso ali, eu primeiro tinha que saber, pelo menos, calcular a área de um setor, de um ângulo alfa, ângulo teta. Como é que eu calculo a área do setor? Não é proporcional? πr2 vezes alfa sobre 360. Ou seja, qual que é a... Não é alfa, não. Tá bom. Teta. Qual é a proporção desse ângulo no todo? A proporção é alfa sobre 360. Beleza. Agora, o que eu faço o quê? Ó? Só que eu quero calcular só esta área. Só esta área. Certo? Eu vou ter isso aqui, vou ter. Isso aqui vale X.
isso aqui tudo vale Y. Então, Y é o raio do setor, certo? Vou chamar de Rzão, então, ó, é o raio do ciclo ou raio do setor. Então, ó, a área dessa parte azul seria a área do setor grande, de raio R e ângulo θ, menos a área do setor menor, que é essa parte clara, branca, de raio X. Então, ó, seria π R2 vezes θ sobre 360 menos π x2 vezes θ sobre 360. Pronto. Isso aí é a superfície. Ou eu faço isso, ou eu faço o quê? Área lateral do grandão menos a área lateral do menor. Ou seja, é o que eu disse para vocês, o que eu preguei na última aula para vocês. Que última aula? Em todas as aulas. Geometria sólida é montagem. Vai montando as peças, as partes, vai compondo. O que você precisa é conhecer o sólido e a formação dele. Isso é o mais importante. O resto, tudo acontece no momento certo. Beleza? Então, aqui, ó, aqui tem... você sabe que tem que chegar atrás, atrasado, não usa essa palavra não, tá? Chegar depois. Lá na página 33, tem lá a área total do cone, que está a área lateral, tá? Na página 33 tem um pequeno erro para você olhar, tá bom? Mas vamos voltar para cá? Olha, vamos ver se está tudo ok. Área da base maior. Área da base maior, se eu tenho aqui o tronco, olha bem, se eu tenho aqui o tronco, área da base maior é a área da base do cone mesmo, PR2. Área da base menor, PR2'. Área lateral, agora foi, ó. Como é que foi calculada a área lateral? A área lateral ela pode ter sido calculada daquela maneira, ou aqui está sendo proposto, no caso, uma fórmula para a área lateral. Tudo isso está demonstração. Eu não vou... Ô, Wagner. Oi. Felipe Costa falou assim, Vaguinho, essa relação eu posso usar apenas em cone? Não, tanto em cone quanto em pirâmide, beleza? Essa relação de proporcionalidade de área pode ser usada em qualquer coisa, mas essa proporcionalidade que a gente está usando aqui, ó, tanto para cone quanto para pirâmide. É semelhante, o mesmo estudo, por isso que eu trabalhei pirâmide na aula passada, que eu já ia falar disso de forma simultânea. Mas tanto vale para um quanto para outro. Então, olha aqui, galera. Essa questão aqui, ó, ela está demonstrando isso que eu falei para vocês. Como é que eu calcularia esta área lateral do tronco? Fizemos a área do setor maior menos a área do setor de raio tal. Tá vendo aqui, ó? Geratriz G, que é o raio do setor, certo? A geratriz do cone, do tronco, e aqui um menos o outro. Ou seja, foi proporcionalidade. E aí chegou que a área lateral do tronco, certo? Vale π vezes G, que multiplica raio maior menos raio menor, tal. Ou seja, toda a demonstração está aqui. Eu gostaria que você desse uma olhada, mas eu prefiro que você saiba montar. Sabe por quê, gente? Quando é que vai pedir tronco de cone para você? Sabe lá quando? Quantos exercícios vão aparecer para você? O mínimo, certo? Então, se você não ativa a sua memória frequentemente, que é preciso estar ativando, por isso tem que estar praticando, fazendo exercício, estar buscando, fazendo simulado o tempo todo para estar ativando, para a gente saber o que a gente está lembrando, o que a gente está esquecendo, certo? Então, é algo que você acaba esquecendo porque fica fora de uso, certo? Então, por isso que, olha o que eu disse para você, como eu calculo a área lateral do tronco de cone? Faço a área lateral do todo, faço a área lateral do menor, depois eu subtraio. Ou planifico. Quando eu planificar, isso aqui é a geratriz do cone. Essa partezinha aqui, ó,
que a questão, de alguma forma, vai me conceder essa possibilidade, quando eu faço uma secção aqui, eu tenho um trapézio, essa coisa toda, é possível eu calcular essa partezinha, se eu tiver essa aqui, ó, eu vou ter esse raio aqui do setor. Então, eu trabalho proporcionalidade. Eu sempre preferi isso, certo? E eu quero falar para vocês aqui sobre isso, gente, ó. Quando eu falo sempre preferi, foi porque eu já falei para vocês sobre um pouquinho sobre como eu comecei a dar aula de geometria sólida, né? Então, eu era um aluno normal, mas chegar para dar aula, para falar mais ou menos da mesma forma que eu estou falando aqui para vocês hoje, certo? É essa estrutura, é o que eu enxergava, é o que eu via. A gente precisa notar, precisa ver a segurança, ou seja, a atenção, os cálculos, os números. Se você tem base boa nas 4 operações, mais radiciação, que aparece muito em geometria sólida, certo? O resto é conta, o resto vai aparecer. Saber o que pode ser feito, o que não, mas essa estrutura, é chegar, é caminhar, certo? Visualizar. Então, decorar uma fórmula dessa, π vezes G, raio ao quadrado menos raio ao quadrado sobre R maior menos R menor. Beleza, pode ser só isso aqui para ficar mais simples, certo? Só como eu estou falando, a gente usa pouco. Então, você pode sim gravar uma fórmula, é muito importante, mas saber buscá-la é muito mais importante. Isso é a grande verdade. E o que está aqui é isso que eu falei. Beleza? Agora, o volume do cone já usa-se muito. O que é o volume do cone? Parece uma fórmula complexa, mas também não é. Tanto é para cone quanto para pirâmide. Certo? O volume tanto vale para tronco de cone quanto tronco de pirâmide. Então, é a altura sobre 3, que multiplica área da base menor mais área da base maior, mais raiz quadrada da área da base menor, vezes a área da base maior. Na verdade, é isso, ó. Olha, essa forma eu já uso, certo? Não está apresentando. Não está apresentando a tela? Ok. Então, ó, esse volume aqui eu já gosto de usar, ó. Porque ele tanto é válido para a pirâmide quanto para o cone. Na verdade, o que é o volume da pirâmide ou do cone? É a área da base vezes a altura sobre 3. Beleza. Então, aqui a gente fez, ó, só que tanto a pirâmide quanto o cone são 2 bases. Então, daí veio, ó, altura sobre 3, área da base menor. Ah, mas tem a área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior. Ou seja, esse volume, de onde que ele veio? Agora, o mais top não é isso. O mais top é a gente usar a relação de volume. Eu uso muito isso, ó. Preste atenção. Eu uso muito isso. Se eu tenho aqui no caso o cone, certo? E aqui eu tenho aqui, ó, o tronco de cone. Então, beleza. Eu tenho a altura do menor, que é a distância do vértice à secção. Eu tenho a altura do maior, certo? Eu tenho o raio da base do menor e tenho o raio da base do maior. Beleza. Para nós calcularmos o volume do tronco, o que é o tronco? O tronco é isso aqui, ó. Isso aqui é o tronco, certo? Então, ó, eu faço, tá, a altura sobre 3, área da base menor, área da base maior, mais raiz quadrada da área da base menor, vezes a área da base maior. Beleza. Mas, o que é mais usado, e de forma tranquila, seria o seguinte: o volume do tronco, eu prefiro essa parte que eu estou fazendo em azul agora.
O volume do tronco seria o volume, eu vou chamar de 2 e vou chamar de 1. O 2 é o maior e 1 é o menor. É o volume 2 menos o volume 1. Sim ou não? Se eu pego o tronco inteiro, perdão, o cone inteiro, total, é o 2, o maior. Tiro essa parte de cima, o que sobra? A parte de baixo. Beleza, eu sei que é isso. Essa fórmula, ela vem disso aqui. A demonstração você pode tentar entender. Acho que isso expande a sua mente de visualizar as coisas, tá bom? Na estrutura algébrica. Mas é isso aqui que vai interessar. Como é que eu calculo esses volumes? Aí eu vou trabalhar a proporcionalidade. Volume 1, que é o menor, está para o volume 2, assim como a altura do menor está para a altura do maior ao cubo. Sempre a questão vai me dar alguma coisa relacionada a isso. Por exemplo, existe uma questão clássica. Olha aqui, ó. Vamos voltar naquela comemoração, quando tudo isso acabar, né? Não tomar, não nessas taças, né? Não tomar em copo mesmo lá, que nós vamos fazer aquela fogueira, né? Ou aquele luau que a gente vai fazer lá na roça, né? Não? E vamos assim, ó, pois corona mesmo para correr. Mas vamos lá. Suponha que nós estivéssemos tomando uma taça aqui, certo? E aí, chega, por exemplo, isso aqui, ó. O que tem de bebida está ocupando apenas a metade da altura. A metade da altura, certo? O problema pergunta qual é a fração do volume dessa bebida em relação à taça toda. Essa questão é tão comum que às vezes a pessoa já sabe a resposta direto. Mas, como é que eu calcularia? Volume 1 está para o volume 2. Veja que esse sólido aqui, esse vinho, é semelhante ao grande, certo? Ao azul aí, ó. Então, volume 1 está para o volume 2, assim como a altura do menor, 1 é menor, 2 é maior. Ó, a altura do menor está para a altura do maior ao cubo. Quando se faz proporcionalidade entre volumes, a constante está ao cubo. Quando se faz proporcionalidade de área, a constante está ao quadrado. Quando se fala proporcionalidade de comprimento, a constante está elevada a 1. Então, volume 1 está para o volume 2, ó. Volume 1 está para o volume 2, assim como H a terceira está para o 8, para H a terceira. O que é isso aqui, ó? Conserva a primeira, multiplica a segunda invertida. H, 3 sobre 8. A segunda é H, 3 sobre 1. Ficou invertido, ficou isso aí. Cortou isso com isso. Volume 1 está para o volume 2, assim como 1 está para 8. Isso quer dizer que o volume 1, ele é 1/8 do volume 2. Esse volume aqui, ó, ele está ocupando, ele é 1/8 do volume 2. Isso quer dizer, do volume 2. Isso quer dizer o seguinte, ó, se ele é 1/8 do volume 2, isso quer dizer o seguinte, qual a parte que nós temos aqui, ó? Quantas partes? A questão poderia perguntar, quantas partes iguais a essa eu precisaria ocupar? Então, isso quer dizer que a cada 8 partes, uma parte é essa. Então, qual é a proporção? Esse aqui tem um volume X e esse aqui tem 7x. Não entendi esse negócio do X e do 7x, Wagner. Olha, quantas partes nós temos ao todo? 7x mais x ao todo não é 8x? Certo? Então, essa parte não é 1 de 8? Então, essa outra parte seria 7 de 8. Então, depois que nós trabalharmos essa proporcionalidade de volume, que a gente encontra uma relação, a gente vai lá. O que é o volume do tronco? Volume 2 menos volume 1. Eu sempre gostei de usar essa fórmulazinha em azul.
Mas, às vezes, quando a questão me dá tudo bonitinho, ela me dá lá já um tronco. Beleza. Com raio lá. Aqui vale 2. Aqui vale 4. A altura é 3. Aí pronto. Aí eu já vou direto. Certo? Eu vou direto calcular o quê? Ó, o volume será igual a quem? A altura sobre 3, área da base menor, área da base maior, mais raiz quadrada da área da base menor vezes a base maior. Claro que, se a questão está me dando tudo isso de bandeja, eu vou pegar. A altura é 3, ó, sobre 3. Área da base menor, πr ao quadrado. Área da base maior, πr ao quadrado. Mais raiz quadrada de πr ao quadrado vezes πr ao quadrado. Volume, então, ficou o quê? 3 sobre 3 deu 1. Aqui vai ficar 4π mais 16π mais. Tá vendo aqui? Sai um 2, sai um 4. Π vezes π dá π ao quadrado, sai um π. Então, ficou o quê? 4 mais 16, 20 mais 8, 28π. Certo? 4 mais 16, 20 mais 8. Agora, eu sei que vocês já estão prontos aí. Bia já está querendo perguntar, Vaguinho, e se eu não soubesse essa fórmula? E se eu não soubesse essa fórmula? Olha bem, você me falou aqui, ó, essa medida aqui era 2, essa medida aqui era 4, essa altura aqui era 3. Foi isso? Beleza. E se eu não soubesse essa fórmula? Quer ouvir? Então, vamos lá. O que eu costumo fazer é isso, ó. Eu prolongo o sólido, certo? E agora eu vou buscar as semelhanças. Vou calcular esse Dzinho aqui, ó, que é a distância tal. O que eu vou fazer? Semelhança de triângulo. Tá vendo aqui, Davidson? Tá vendo aqui, meu querido Augustus, Isaac, Rafael, meu Deus, tá todo mundo aí. Que bacana. Olha aqui, ó. Então, ó, olha bem, semelhança, D está para 2, cateto está para cateto, está acompanhando, ó, esse Dzinho, cateto está para esse cateto, assim como a altura do cone maior, que é D mais 3, está para 4, certo? Multiplica aqui, cruzado, vai ficar o quê, ó? 2D é igual a D mais 3, D é igual a 3. Acabamos de achar essa altura ali, ó. Olha bem agora. Com isso, então, eu vou ter o cone original. Como é que seria esse cone original, gente? Olha, aqui, ó. Tá acompanhando, né? Por favor, me acompanhe. Eu estou mostrando para vocês que eu nunca passei apuro por causa de fórmula. Porque eu sempre procurei entender a fórmula. Sempre. Se eu esquecesse a fórmula, eu sabia o que eu ia fazer. Pronto. Talvez eu fosse por um caminho, talvez, mais longo, mas eu ia. O que isso me fazia? Me dava mais segurança, entendeu? Eu não tinha medo de arriscar, de fazer. Porque se eu não fosse por um canto, eu ia por outro. Mas o que eu sei é que eu ia e que eu ia chegar. Então, isso me dava total segurança. Eu não entrava com questão com medo, nem com nada. Apenas ia. Olha aqui, ó. Eu estou falando isso, gente, há muitos anos. Eu estou falando isso há mais de 30 anos, tá? Não é da agora, não, certo? Mas eu uso o mesmo espírito de antes, agora. Vamos lá. Olha aqui, meus queridos. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, essa proposta. Veja bem, nesse caso, nós temos aqui o quê, ó? Para eu calcular o volume do tronco, eu quero o volume do tronco, certo? O que eu vou fazer? Vou fazer, ó, o volume 1 menos o volume 2. O volume do tronco é o volume 2, que eu chamei de 2, é o maior, menos o volume 1. Nesse caso, eu já tenho até a proporcionalidade, se eu quiser, mas como eu já tenho todos os valores, olha o que eu vou fazer, ó. O volume 2, o que é o volume do cone? 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado,
Qual que é a altura do cone maior? É 6, que é 3 mais 3. Menos o volume do menor. 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é 3. Vai dar o quê, ó? 4 ao quadrado, ó. Esse 6 com esse 3, claro, eu vou simplificar, né, gente? Ó, que dá 2. 4 ao quadrado, 16. Vezes 2, 32π. 3 com 3 simplifica. 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 4π. 32 menos 4 dá 4. 28π. Esse nosso aqui foi 28. E aquele que nós temos pela fórmula? 28. Só que qual a diferença? Eu usei a lógica. Ah, mas eu só tinha um tronco. Como é que eu fiz? Prolonga, porque sempre vai dar para você criar alguma estrutura. Então, é isso, certo? Eu vou passar para vocês aqui, ó, a cópia das questões de cilindros que eu fiz, certo? Resolvi todos. Vou resolver agora de cone, vou passar para vocês. Mas próximo a gente vai fazer exercício de cilindro, de cone e de pirâmide. Tá bom? Geral. Vou passar aqui. Já vou mandar resolver para vocês. É bom que vocês, para vocês fazerem, principalmente você que já domina o conteúdo, pega um pouco de cada e dá uma passada. Pega aleatório. Vou pegar esse. Vou ver qual a dúvida que eu tenho. Tá certo? E aí você avança. Para você que está iniciando, eu aconselho você fazer cilindro, depois cone, depois pirâmide, depois tronco, uma coisa por vez e vai, sim. Eu vou mandar esse arquivo, sim, agora para vocês. Mas, então, nós estamos acabando aqui essa semana. Teve uma galera aí, né, gente? Foi sorteado na semana passada, ganhou prêmio, ganhou dinheiro, ganhou isso. Tem gente ainda para pedir ainda o sanduba, o fast food, o que você quiser, não pediu ainda. Henrique Furtado está aqui, você foi um dos ganhadores, você quase foi sorteado, só que você não estava. Você perdeu um prêmio de R$1.000, viu, Henrique? Olha aqui, ó, brincadeira, esse é o próximo. Galera, então, para falar para vocês, simulado, quem não fez ainda, faça, certo? O prêmio vai valer para quem fizer até o dia 12. Então, nós temos essa semana aí para fazer. Libera o outro simulado no segundo dia, amanhã. E nesse simulado, vocês não vão ver o resultado, porque eu quero exatamente manter um suspense. Só vou divulgar na semana depois do dia 12, beleza? Onde todos vão ter condição de fazer. Mas vai lá, esforça, dá o seu máximo, caminhando em direção ao seu sonho, porque vai valer a pena. E falando aqui, galera, só posso começar com vocês um minutinho? Só um minutinho. Mas é sério, tá? Esforça, dedique-se. Seu sonho está mais vivo do que nunca. Quando se fala em caminhar, eu vi, ontem, Montes Claros fez 163 anos. Quando eu cheguei em Montes Claros não era nada disso. Que eu vim de São Francisco, vocês sabem, nem é São Francisco, é a região próxima de São Francisco, um lugar, eu vim do meio do mato aí mesmo, não é São Francisco, não. São Francisco era a cidade de referência próxima das rocinhas que a gente morava. Mas quando eu vim morar em Montes Claros não era nada disso. Hoje você vê Montes Claros linda, maravilhosa, certo? Crescendo cada dia mais e crescendo graças a vocês que estudam, que dedicam e que vão buscar. Se não vão estar em Montes Claros, mas faz de Montes Claros um grande polo de educação, certo? E estamos caminhando para dias melhores. Montes Claros cada vez uma cidade, cada vez vai ser mais próspera. Isso já é estudo feito. Você é de São Francisco, Kelly? Kelly, na verdade, eu nasci. Sabe onde é que eu nasci? Eu nasci próximo de Icaraí. Sabe Icaraí? Que é próximo de São Francisco, mas é por aí. Enfim, o lugar que eu nasci não tinha escola, não tinha nada. Eu estudei num local próximo lá, mas eu estou falando de Montes Claros. Eu vim para Montes Claros não era nada disso. Você vê essas avenidas ali onde o sólido existe, onde o sólido tem, sólido Kids, Foco, Santa Maria existia. Mas, assim, não tinha nada daquilo, gente. Aquilo ali era tudo mato.
mato, e depois, quando abriu estrada, era estrada de chão. Essa avenida linda que a gente vê na Praça Jatobá, não existia nada disso, aquilo era puro mato, era mata. Mata, Morada do Sol, mato, tudo mato. Olha quanta coisa. Ontem eu estava pensando, meu Deus. Agora, galera, aí o seguinte, ó, eu morava no Edgar Pereira, estudava na escola normal, então eu caminhava todos os dias esse trajeto, eu ia para a escola correndo. Só que eu passava no meio desses locais e sempre vislumbrando com estudo, com aquele prazer de estudar, porque onde eu morava não tinha escola. E eu estudei na escola normal, uma das melhores escolas públicas, né, que Montes Claros já teve. Hoje tem outras escolas semelhantes à escola normal, mas a escola normal era a escola mais top, né? E assim, para entrar lá era muito difícil. E aí, galera, enfim, eu fiz lá da quinta ao terceiro ano, estudei o tempo todo, mas o que eu quero colocar para vocês é que desse tempo de caminhada de Edgar Pereira para a escola normal, é o tempo que eu andava. E quando eu andava, eu sonhava, eu desejava. E quando eu chegava na escola, eu me dedicava. E eu, ao me dedicar, eu sabia que eu podia. E meu sonho, eu via ele real. Eu sonhava acordado e dormindo. Eu visualizava onde eu queria chegar. Isso com muita humildade, com muita simplicidade. Era apenas um sonho, um desejo. Eu sonhava estudar aqui, voltar para minha, fazer minha cidadezinha, meu buracozinho onde eu morava, prosperar. Só que Montes Claros abriu os braços para mim e me acolheu muito, muito bem. Eu morei em diversas casas aqui para estudar. Fiz muita coisa que valeu muito a pena. Então, o que eu quero falar para vocês, quando eu falo de sonho, de não parar, de estudar, de levar isso aí a sério, é porque é verdade, gente. Porque você merece tanta coisa boa na sua vida, tanta felicidade. Eu sou uma pessoa super feliz, porque eu conquistei os meus sonhos, eu realizei os meus sonhos, verdadeiramente. Então, quando eu falo, relaxa, fica tranquilo, que vai dar certo, é porque vai dar certo. O que você não pode é parar, é se perder com outras coisas. Então, quando eu falei, cuide de alguns itens, primeiro de você, da sua saúde, do seu espírito, da sua mente, dos seus sonhos. Cuidar dos seus sonhos é alimentá-lo, é regar, é plantar todos os dias alguma coisa para colher. Nem que você não plante muita coisa. Hoje eu peguei minha enxada, meu machado, minha água, e fui plantar algumas sementes, mas que seja uma semente do bem para você, porque isso vai valer a pena. Os frutos virão. Tenha certeza absoluta disso. E nunca é tarde para conquistar aquilo que você deseja. Nunca será tarde. Nunca. O importante é você pegar e começar, e agir, e ir lá, e acreditar, e não baixar a cabeça. Porque, olha, eu falo isso, gente, que eu sei, eu vou dar um exemplo muito claro, eu sinto muito em falar uma coisa aqui, mas eu vou falar. Quando viemos para cá, veio eu e minha irmã, certo? Só que minha irmã, ela seguiu outra linha. Ela não gostava muito de estudar. Eu estou falando que é a oportunidade, certo? Ela é uma pessoa super querida, certo? Mas eu estou falando de saber aproveitar as oportunidades. Aproveite, só vai. Cabeça erguida, não desista. Ela desistiu, ela voltou para a cidade, para o lugar onde a gente morava. Ela voltou, ela não aguentou ficar aqui morando na casa dos outros, morando de favor, fazendo algumas coisas. A gente tinha que trabalhar muito. Eu trabalhava, gente, desde os 10 anos, 10 anos. Na verdade, eu saí da minha casa para estudar fora desde os 7 anos, certo? Mas isso foi tão magnífico na minha vida que eu só tenho a agradecer a tudo, essa grande Montes Claros que me acolheu
e que fez com que os meus sonhos se realizassem. Grandes partes dos meus sonhos se realizou aqui nessa cidade. Foi maravilhoso. Então, Montes Claros ontem fez 163 anos. Eu cheguei aqui, Montes Claros tinha pouco mais de 100 anos. E era linda, e hoje ela está magnífica, está linda. E vocês vão ajudar a construir uma cidade ainda melhor. E você só vai construir isso para você, para os seus filhos. Hoje eu tenho uma família que eu pensei, que eu realizei, que eu idealizei do jeito que eu queria. Hoje eu tenho essa família maravilhosa, meus filhos, minha família é imensa, é grande, certo? Porque assim eu quis. E eu sei que eles contribuem para a cidade, e eu quero que vocês venham contribuir para o crescimento da sua cidade, dos seus filhos, porque isso é maravilhoso. Então, jamais pare de sonhar ou de acreditar. Dias e dias melhores virão na vida de vocês. Pode ter certeza. Só trabalhe para isso, gente. Sem baixar a cabeça. Mesmo com quedas. Quando você cair, veja se do lado tem alguém para te ajudar a levantar. Se não tiver, levanta e vai. Porque o que importa é você, é o seu sonho, é a sua felicidade, é a sua realização. Tá certo? É isso aí. Grande beijo, grande abraço. Deus abençoe vocês grandemente, tá? E se cuidem. Simulado lá, na plataforma, quentinho, segundo dia. Tem grandes pessoas que já fizeram o primeiro dia. Fiquei muito feliz de ver. Cara, vocês estão arrebentando, cara. Tá muito, muito show. Tá beleza? Então, ó, mete bronca, continua firme, vai fazendo, vamos só fazendo, andando, colhendo a felicidade todos os dias. Beleza? Beijo na alma, beijo no coração, fiquem com Deus, bons estudos, tudo de bom para você. Vou interromper a gravação aqui para